Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Pois é, gente, eu ia começar a falar sobre uma outra notícia que nós temos, inclusive, que eu queria ouvir a opinião dos meus queridos amigos aqui, mas a gente teve um pequeno problema técnico, houve uma queda de sinal e precisou entrar o comercial rapidinho, né? Mas a gente está de volta, agora tudo solucionado. Vamos lá. Olha só, vários veículos de comunicação nesses 2 últimos dias, sábado e domingo, acabaram apresentando matérias sobre o filho do Gugu Liberato, o João Augusto Liberato, de 18 anos. Primeiro, a revista Veja saiu em suas páginas dizendo o que eu vou dizer aqui. E ontem o programa Fantástico da Rede Globo de televisão também dedicou um bloco inteirinho, né? Esse bloco entrevistando familiares do Gugu, entrevistando os advogados da família do Gugu, entrevistando até os advogados da Rosemília, né? Do outro lado, né? Da mãe dos filhos do Gugu. Bom, o que essa matéria, o mote dessa matéria era o seguinte, que o João Augusto Liberato, de 18 anos, teria registrado um boletim de ocorrência contra a mãe, a Rosemília, de Mateu, né? E segundo a Veja, a revista Veja, nesse boletim, o João Augusto teria relatado que ele foi levado, quando o pai morreu, né? Logo depois da morte do pai, ele teria sido levado sem saber para a casa do advogado que representa a Rosemília para discutir sobre a herança do pai. Minutinho. Tenta pensar com a cabeça de um garoto de 18 anos que acabou de perder o pai há algumas horas, né? Ele ainda não tomou conhecimento do tamanho da tragédia, porque, olha, eu já tive perdas muito significativas na minha vida de pessoas muito queridas, muito amadas, e eu levei dias, meses para a ficha cair. Agora, como é que um garoto de 18 anos consegue ter conhecimento disso, ter uma perspectiva do que isso significa e ainda ser levado para a casa de um advogado para discutir espólio, herança? Bom, ainda de acordo com a reportagem, o João Augusto afirmou que após o sepultamento do pai, a mãe dele, a Rosemília, e o tio, quer dizer, irmão dela, o Gianfrancesco, disseram que iriam à casa de um amigo levá-lo. Porém, ele acabou sendo levado para a casa do advogado Dr. Nelson Williams, que ajuda a Rose no processo para obter a tal da união estável reconhecida pela justiça. Ela teria uma união, quer dizer, isso é o que eles estão tentando provar, que ela teria uma união estável, marido e mulher, marital, né? E assim que eles chegaram ao local, o João Augusto percebeu o que poderia acontecer e se mandou, deixou de falando sozinho e foi embora. Em menos de 2 horas após o enterro do Gugu, isso em novembro do ano passado, vocês lembram? O testamento foi lido para toda a família. Isso normalmente ocorre depois de um mês, ou pelo menos depois da missa de 7º dia. 2 horas depois de alguém decretar que a pessoa está morta, já vai se ler o testamento. E a verdade é que esse documento afirmou que, ao todo, 75% dos bens do Gugu Liberato teriam ficado para os 3 filhos, o João e as gêmeas Sofia e Marina. E o resto, os 25%, para os 5 sobrinhos, né, que ele tem.
A mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, recebe uma pensão mensal no valor de R$163 mil. E a Rose não teria sido citada nesse documento. Mas mesmo assim, ela assinou todos esses papéis concordando com tudo isso. Concordando com tudo isso. O marido, né, deixou tanto... Então ela assinou. Passado alguns dias, a Rose contratou um advogado para ter o reconhecimento de que ela teria uma união estável. E a família do Gugu disse que não. A Dona Maria do Céu, mãe do Gugu, que é uma pessoa que eu conheço muito, né, cuja casa eu já cheguei a frequentar, a casa da mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, a convite do próprio Gugu, aqui em Alphaville, próximo de São Paulo, né? Ela, inclusive a Veja cita isso, ela diz que eles não eram exatamente marido e mulher. Eles nunca teriam sido marido e mulher. Eles eram amigos, né? E aí ficou claro que o objetivo da Rose Miriam era anular o testamento que o Gugu tinha deixado e ficar com 62,5% da fortuna, que pode chegar a R$1 bilhão. A família do Gugu alega que tudo isso está muito nebuloso ainda, mas que para eles, é claro, a vontade do Gugu era aquela e ela tem que ser cumprida. Enquanto isso, os advogados da Rose Miriam, obviamente, R$1 bilhão você não acha exatamente em qualquer esquina, então estão brigando até onde podem e onde não podem. Ontem, no Fantástico, inclusive, o advogado da Rose foi ouvido e ele foi veemente em dizer que desde o primeiro dia em que eles se conheceram, eles foram muito unidos e viveram harmoniosamente, em paz, uma vida familiar maravilhosa e tal, com pai, mãe e filhos e tal. Coisa que é desmentido por toda a família do Gugu. Toda a família do Gugu. E por vários amigos do Gugu que conheciam bem a intimidade do casal. Eu não quero me alongar mais sobre essa história, porque eu tanto aqui, né, em outras ocasiões, como vocês sabem disso, em dias passados aqui, semana passada, etc., tanto aqui como em outros canais de comunicação, eu já falei o que eu penso. Eu já falei tudo que eu posso falar. Tem coisas que a gente não pode falar. Por quê? Porque a gente não tem provas, a gente tem fontes. Eu, como jornalista, tenho fontes. Fontes que me contam coisas, né? Mas que eu ainda não tenho uma prova cabal. E se eu disser alguma coisa que eu não posso dizer, que eu não possa provar, eu posso ir para o banco dos réus. Então, vamos deixar assim como está. A verdade é que, em primeira instância, a Rose Miriam teria garantido uma pensão para ela de R$100 mil por mês. É uma grana. R$100 mil por mês. Mas também parece que ela não está satisfeita com isso. Ela não quer que a irmã do Gugu seja inventariante e que ela não seja a inventariante. É um rolo desgraçado. Luciano, o que você acha? Quero falar o seguinte. Por favor. Eu vou falar fazendo mais uma pergunta para você. Vamos lá. Se eu puder responder, com o maior prazer. Sim. Muito se fala, não é? E isso acontece na prática, óbvio, que entre esses famosos, quando há um casamento, sempre acontece, ou quase sempre, o famoso contrato. O pacto pré-nupcial. Do pré-nupcial. Vamos casar ou juntar, ou você vai gerar um filho meu, ou vai fazer inseminação artificial, seja lá o que for. Mas aqui no papel está já descrevendo que a tua participação vai ser nisso e ponto final.
Isso, no caso deles, você tem essa informação se aconteceu, que seria, pelo menos na minha opinião, o mais normal do mundo. E até porque agora não vou ser indelicado. Não vou ser indelicado, principalmente, e não vou ser desrespeitoso, não. E até em respeito, óbvio, à memória de Gugu e aos milhares de fãs que ele tem pelo Brasil. Até porque a informação que eu tenho também, né, enfim, eu e muita gente, mas eu vou falar, que ele, de repente, foi mais ou menos assim, que é um fato também normalíssimo. É mais normal do que muita gente pensa. Pô, eu queria ser pai. Mas, então, pediu para a Miriam, sei lá de onde a conhecia, acho que ela era médica dele, ou numa relação assim, não é? Eram amigos. Você não, olha, não vou ser grosso, não. E as mulheres também não se ofendam. Você pode me emprestar sua barriga, porque eu queria que você gerasse 2 filhos meus. Assim, não estou sendo indelicado, estou falando que é o que é. Claro que com um pedido desse, Luciano, quer dizer, vindo ainda mais... Olha, eu posso garantir uma coisa para vocês. Eu conheci o Gugu quando ele passou a ser assistente de produção do Show de Calouros, onde eu trabalhava. Odécio. Então, quer dizer, eu já conheço no SBT, o Gugu... SBT, que naquela época não era SBT. Ainda era Rede Globo, depois Rede Tupi, depois Rede Record, etc., onde nós trabalhamos juntos. Né? Na Globo, na Tupi, na Record, etc. Mas seja como for, o que eu quero dizer é o seguinte, o Gugu sempre foi um cara, talvez ele não era perfeito, ele pode ser acusado de uma porção de coisas, a única coisa que ele não era é uma pessoa desonesta. Ele era absolutamente honesto. Ele era uma pessoa absolutamente transparente. Isso é que eu quero dizer, entendeu? Com os seus amigos. E outra coisa, o Luciano, todas as vezes que ele tinha... Gozado, a Rose Miriam fala em provar uma união estável. União estável é mais ou menos assim. Eu sou casado há 25 anos com minha mulher, né, com a Dora. Todas as vezes que eu tenho um problema qualquer para tratar, para resolver, que depende de alguma decisão que vai afetar o futuro da gente, a primeira pessoa que eu consulto é ela, né? No entanto, o Gugu tinha como conselheiros, sempre teve como conselheiros, a sua irmã, né? Que era assim, que é assim uma pessoa maravilhosa e que era para ele a grande conselheira, Aparecida, né? A Dona Maria do Céu, a mãe dele, que apesar dos 90 anos, ela tem uma visão incrível dos fatos, ela enxerga os próximos lances que as coisas poderão ter. E em terceiro lugar, uma pessoa que hoje está na Rede TV, que é o Homero Salles, que foi diretor e produtor do programa dele durante muitos anos. Homero, meu querido amigo, que hoje está lá. E o Homero que preferiu não se meter nisso tudo, porque até deve ter percebido a encrenca que a família enfrentaria. Então, generosamente, se afastou do caso, né? Agora, essas 3 pessoas, sempre o Gugu consultou, pelo menos todas as vezes em que eu presenciei isso, né? Agora, eu não lembro dele ter, sabe, consultado outras pessoas, cunhado, sogra, a amiga Rose Miriam, mãe dos filhos dele. Não lembro. Não lembro e não vi. Essa é a verdade. Não testemunhei, então não posso dizer que vi. Né? E só nessa, Henrique, me permita. E outro detalhe, que maldosamente, aí é questão de ser, me perdoem o termo francês, como eu gosto de usar, né? É o que tem de sem vergonha também, que daí já... E até colegas sem vergonhas mesmo de profissão, que infelizmente é mato, né? Que aí já levantam teses e mais... Gente, situações particulares, pois o que está sendo discutido, o que está sendo debatido ou conversado agora, entre a gente, entre vários programas de TV, já a partir de ontem, vai no Fantástico, da Rede Globo, enfim. Veja. Lógico, só não foi no Domingo Espetacular da Record, por motivos óbvios, que eles não vão fuçar essa situação. Mas o que está se discutindo é isso, tem direito ou não tem?
deve ou não deve? Mas as pessoas já maldosamente já levam para o outro lado. Não, que mistura é de uma... tudo. Nossa, Então. senhora. Olha, é de uma... Ela vai ganhar 100 mil de pensão, não é isso? Então, mas vocês que estão levando, colegas mesmo, para um outro lado, eu não preciso ser mais claro, vocês são podres de mentalidade, viu? Só para falar isso. Bom, então, vamos... Henrique, quer falar alguma coisa, Henrique? Não, eu ia comentar sobre Por favor, perdão, é que eu só queria emendar. esse contrato, porque eu já passei por esse processo de inseminação. Como vocês sabem, eu tenho 2 filhas adotadas. Sim. Mas antes eu passei por esse processo e nesse caso, você tem que fazer um contrato. Não existe. Né? Não existe essa possibilidade de falar, olha, querida, você é minha amiga, empresta a barriga. Gente, dá mais o Gugu. Exatamente. Então, eu acredito que deve existir esse papel, né? Esse contrato. Sem dúvida. Ela deve estar recorrendo. Porque não foi falado até agora, por isso que eu estranho. Por isso que eu fiz a pergunta. Se tem, já matou a charada, né? Já, ó, tá aqui o documento que esclarece, elucida e diz que há ABCD. Mas também vamos pensar o seguinte, pode ter esse contrato e ele resolve tudo. Agora, a inexistência de um outro tipo de contrato também prova tudo. A inexistência de algo que prove que houve uma união estável também prova tudo. Sim, sim. Bom, fazer o seguinte, o Henrique Freneda parece que tem compromisso, se não tem, fala que tem, senão fica chato, né? E precisa deixar nossos estúdios, é isso, Henrique? Gente, queria agradecer, desejar um bom dia para vocês, dizer que sexta-feira estou de volta aqui com o Casa e Decoração e com mais novidades aqui para o novo cenário do Papo em Dia. Tá, mas a reforma continua, não é, Henrique? A reforma continua. Todo dia vai mudar alguma coisa. Todo dia vai mudar alguma coisa. Putz, eu carregando aquele sofá, me arrebentou. Ó, fazer o seguinte, são 10h58. Obrigado mais uma vez a Silvia Design, que é parceira do Papo em Dia e da Rede Brasil de Televisão. Silvia, de extremo bom gosto. Bom, como sempre, as peças, os móveis, todo o mobiliário que você tem nas suas várias lojas, né, espalhadas aí por São Paulo e Grande São Paulo. Inclusive, no espaço que a Isadora está agora, é o espaço que a gente repaginou da música, que a gente utilizava um outro lado do estúdio. Mas, desde hoje, a Isadora está estreando nosso novo fundo, nosso novo painel ao fundo e o nosso novo espaço que não deixa de ser um palco para grandes artistas. E se essa moça é uma grande artista e canta pra caramba, vamos ouvi-la. Isadora e Pedro ao teclado, a atração de hoje do programa. Vai! Baby, 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 from the day I saw you, I really, really wanna catch your eye. Something special about you, I must really like you. Not a lot of guys that work my type. Ooh, baby, 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 it's getting kind of crazy, 'cause you were taking over my mind, and it feels like, ooh.